Olá, aqui é o professor Alexinaldo e vamos dar prosseguimento ao nosso curso de óptica. Agora, nessa aula 3, vamos tratar de associação, translação e giro de espelhos planos. Dividimos esta aula em 4 partes. Então vamos começar fazendo uma revisão do conceito de velocidade relativa, justamente porque neste momento, com o espelho em movimento, isso vai provocar o consequente movimento da imagem. E em muitas questões e em muitos problemas é solicitado que seja determinada a velocidade da imagem em relação ao espelho ou da imagem em relação ao objeto. Então, vamos rever aqui o conceito de velocidade relativa. Bom, expressão vetorial da velocidade relativa. Então, nós temos o seguinte. Imagine que nós temos aqui um objeto A e nessa direção aqui também nós temos um objeto B. Bom, se você quiser determinar a velocidade de A segundo um observador que está em B, a expressão vai ser VAB, expressão de subtração vetorial, que significa VA menos VB. Veja que nesta situação vetorial daqui, você tem o objeto A em movimento e o observador está em B. Se ele olha para A, o que ele vai ver é a velocidade de A segundo o observador que está em B. É isso que ele vai ver. Okay? Então veja que o elemento que fica depois do sinal de menos é justamente o observador. Bom, se você quiser determinar a velocidade de B segundo um observador que está em A, agora você tem que fazer VBA, a velocidade de B segundo o observador que está em A. Vetorialmente, VB menos VA. Um caso típico de aplicação no mundo real de subtração de vetores, já que soma de vetores é mais fácil de exemplificar a utilização. Subtração, um caso clássico, é o caso de velocidade relativa. Então agora veja, nós temos aqui nesta direção dois objetos. O objeto B e o objeto A. E o observador está aqui. É a velocidade de B segundo o observador que está em A. Então, se você perguntar para esse sujeito o que é que ele está vendo, ele vai ver velocidade de B segundo o observador que está em A. Veja que, mais uma vez, o elemento que está depois do sinal de menos é justamente o elemento observador. Então, é assim que se determina a velocidade relativa. E lembre-se que fazer VAB é a mesma coisa que fazer VA menos VB, ou VA somado com menos VB. Ou seja, na verdade, subtração de vetores é uma soma. Você soma o primeiro com o vetor oposto do seguinte. A mesma coisa aqui, fazer VBA é a mesma coisa que fazer VB somado com o vetor menos VA. Ok? Então veja, esse daqui é o vetor oposto a VB. Esse daqui é o vetor oposto a VA.
Como assim, vetor oposto? Se você não lembra desse conteúdo, veja. Se VB é esse vetor, menos VB será esse vetor daqui. E veja que em módulo, o tamanho é o mesmo. Se VB tem tamanho x, o módulo de menos VB também é x. Ou seja, o vetor oposto é apenas aquele que tem sentido oposto. Conserva-se a direção e conserva-se também o módulo. Tudo bem? É assim que nós vamos operar de agora em diante. Então, vamos aqui para os casos de velocidades com mesma direção e mesmo sentido, e velocidades com mesma direção e sentido oposto. Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro caso, vamos fazer aqui uma direção e vamos fazer aqui dois elementos móveis, A e B. Vamos fazer aqui, ó, a velocidade de A com módulo de 3 metros por segundo e a velocidade de B com módulo de 1 metro por segundo. Vamos colocar o observador em B. E vamos perguntar para ele o que é que ele está olhando. Bom, nesse caso, veja que a direção é a mesma, horizontal, e o sentido é o mesmo. Os dois corpos apontam para a direita. Como eu quero botar o observador em B, eu tenho que fazer a expressão VAB. Velocidade de A, segundo o observador que está em B. Tenho que fazer VA menos VB, que é a mesma coisa que fazer VA somado com o vetor oposto, menos VB. Mas antes de fazer esta conexão de vetores, vamos intuitivamente pensar sobre a situação do indivíduo que está em B. Se B estiver olhando para A, o que é que ele verá? Ele verá uma aproximação. Porque ele está na frente, mas está mais lento. Ele verá uma aproximação. Então, se ele olhar para o vetor, ou melhor, se ele olhar para o elemento A, ele vai ver o elemento A se aproximando dele. Ele vai ver algo assim, se aproximando dele. E com uma velocidade de quanto? Ele vai ver uma velocidade de A, segundo um observador que está em B, uma aproximação de quanto? Ora, se ele está indo para a direita a 1 metro por segundo, e atrás dele vem alguém se aproximando a 3 metros por segundo, ambos em relação ao solo, então significa dizer que nós temos uma aproximação de 2 metros por segundo. É só você pensar, se B estivesse parado, ele veria uma aproximação a 3 metros por segundo, mas B não está parado. Ele está caminhando a 1 metro por segundo para a direita. Então isso faz com que a aproximação seja mais lenta do que seria se ele estivesse parado. Então será uma aproximação a 2 metros por segundo. Depois que você coloca aqui o pensamento, né, a visão de B, vamos representar isso vetorialmente. Vamos fazer operação de soma de vetores. E na operação de soma de vetores, esse mais, lembre-se, ele significa conexão. Então vamos fazer o seguinte, pegue o vetor A. O vetor A é horizontal para a direita, tamanho 3. Vetor A, módulo 3, 3 metros por segundo. A partir da ponta de A, conecte o vetor menos VB. Ora, se VB é horizontal para a direita, tamanho 1, menos VB é horizontal para a esquerda, tamanho 1. O módulo é o mesmo. Então, agora você vai desenhar o vetor resultante. O vetor resultante é sempre aquele que liga o início do primeiro vetor ao final do último vetor conectado. Então, do início para o final, esse aqui vai ser o vetor resultante, que é o vetor VAB, que tem um tamanho de quanto? Bom, se ele vai 3 e volta 1, tamanho 2. Tudo bem? Então, aqui, ó, colocando a unidade de medida, 2 metros por segundo horizontal para a direita. Justamente isso que nós esperávamos que fosse acontecer. Tudo bem? Então, veja, nós então podemos criar uma regra geral
e falarmos assim, que quando dois corpos têm a velocidade com mesma direção e mesmo sentido, a velocidade, o módulo da velocidade relativa entre eles será dado pela subtração da maior pela menor velocidade. 3 menos 1, 2. Aqui nós fizemos um caso de aproximação. Mas nós poderíamos fazer um caso de afastamento. E eu vou utilizar os mesmos elementos de cima. Então vamos lá. Agora, nessa nossa nova configuração, eu vou botar o elemento A aqui, vou manter a velocidade dele em 3 metros por segundo, VA. Aqui está o elemento A e eu vou botar o observador aqui. Agora, VB está na frente e eu vou conservar com 1 metro por segundo. Se nós perguntarmos a esse carinha aqui o que é que ele está vendo, bom, ele vai ver, lógico que ele vai ver também uma aproximação. Pois ele está atrás e está mais rápido, né? Bom, se nós mudássemos as velocidades, vamos agora inverter. Vamos colocar aqui 1 metro por segundo e esse de cá, da frente, a 3 metros por segundo. O que é que A veria? Agora A veria um afastamento. Não importa. Nós vamos ver que o módulo da velocidade relativa vai ser calculado da mesma maneira. A única coisa que vai mudar é se tratar de uma aproximação ou de um afastamento. Então, neste caso aqui, vamos trabalhar com um afastamento. Ele verá um afastamento. Se você perguntar, ele vai dizer, olha, para mim, o elemento B está se afastando de mim. E se afastando com que velocidade? A velocidade VBA, velocidade de B, segundo o observador que está em A. Ora, eu estou indo para a direita a 1 metro por segundo em relação ao solo, mas B está indo para a direita a 3 metros por segundo em relação ao solo. Então eu vejo ele se afastar de mim a 2 metros por segundo. Tudo bem? Veja que se B estivesse parado, ele veria uma aproximação a 1 metro por segundo. Mas B não está parado, B está se afastando a 3 metros por segundo. Okay? Então, ele agora vai ver um afastamento a 2 metros por segundo. Nesse caso aqui, você tem que fazer então velocidade de B segundo um observador que está em A, VBA, que é a mesma coisa que fazer VB menos VA, que é o mesmo que fazer VB somado com o oposto do vetor VA. Então, vamos fazer aqui a operação de conexão, seguindo aqui o método do polígono. Nesse caso não forma um polígono porque todos os vetores são horizontais, mas o conceito é esse, né? Pegue o primeiro vetor VB horizontal para a direita, tamanho 3. A partir de VB, conecte o vetor menos VA. Bom, VA é horizontal para a direita, tamanho 1. Menos VA vai ser horizontal para a esquerda, e o tamanho dele também é 1. O vetor resultante é aquele que vai ligar o início do primeiro ao final do último vetor conectado. Então ele vai estar apontando para cá. Esse é o vetor VBA. O tamanho dele, ora, se foi 3, voltou 1, tamanho 2. 2 metros por segundo, horizontal para a direita. Nós já tínhamos aqui deduzido isso. Bastando apenas você se posicionar em A e imaginar o que, ele está vendo. Okay? Então veja que em ambos os casos, os dois corpos tinham velocidade de mesma direção e mesmo sentido. Nesse caso, ambos apontavam para a direita. Velocidade relativa calculada com módulo de 2 metros por segundo, tanto na aproximação quanto no afastamento. Ok? Então,
quando as velocidades estiverem em mesma direção e mesmo sentido, o módulo da velocidade relativa é dada pela subtração da maior velocidade pela menor. E quando nós tivermos sentido oposto? Aqui também, no sentido oposto, você pode trabalhar com o conceito de aproximação ou afastamento. Vamos fazer aqui primeiro uma aproximação. Então aqui agora eu tenho o móvel A, o móvel B. Esse A tem, em relação ao solo, 1 metro por segundo. E esse daqui, BB, tem, em relação ao solo, 2 metros por segundo de módulo. Ok? Bom, vamos colocar um observador em B. E vamos perguntar para ele o que é que ele está vendo. Ele, olhando para A, ele verá uma aproximação. E uma aproximação com que velocidade? Se ele vai ver uma aproximação olhando para a esquerda, então ele verá algo que está vindo para a direita. Ele vai ver o A se aproximando dele com a velocidade de quanto? Ora, se ele estivesse parado, ele veria A se aproximando dele a 1 metro por segundo. Mas ele está indo ao encontro de A a 2 metros por segundo em relação ao solo. E A está indo ao encontro dele a 1 metro por segundo em relação ao solo. Então, na verdade, acontecerá aqui uma soma de velocidades. Ele verá uma aproximação a 3 metros por segundo. Então, aqui nós podemos dizer que ele vai ver uma velocidade de A, segundo o observador que está em B, com módulo de 3 metros por segundo. Vamos confirmar isso através da expressão da velocidade relativa. Como o observador está em B, você tem que fazer VAB. VA menos VB. Que é a mesma coisa que fazer VA conectado ao vetor menos VB. Bom, então, vamos lá. Pelo método do paralelogramo, pega o vetor VA. O vetor VA, primeiro, horizontal para a direita, tamanho 1. A partir da ponta de VA, conecte o vetor menos VB. Ora, se VB é horizontal para a esquerda, tamanho 2, menos VB é horizontal para a direita, tamanho 2. Então, o vetor resultante, seguindo aqui o método do polígono, é aquele que liga o início do primeiro ao final do último vetor conectado. Então, será esse cara aqui, que é então VAB. Que vai ter que tamanho? Ora, 1 mais 2. 3 metros por segundo horizontal para a direita. Justamente o que a gente já tinha imaginado quando a gente se colocou aqui na condição dele. Então, o que a gente pode dizer? Que quando dois elementos têm velocidades de mesma direção e sentidos opostos, veja, um está para a direita, outro para a esquerda, a velocidade relativa entre eles é dada pela soma dos módulos das velocidades. Tudo bem? Esse foi um caso de aproximação. Aconteceria a mesma coisa se fizéssemos uma situação aqui de afastamento. Então, vamos colocar aqui os elementos. Eu vou colocar agora o A vindo para cá, velocidade VA, 2 metros por segundo. Vou botar o observador em A. E aqui a velocidade VB, com módulo de 3 metros por segundo para a direita. Pronto. Agora, vamos nos colocar aqui na posição desse observador. O que é que ele verá? Se você perguntar para ele, ele vai dizer, olha, estou vendo um afastamento. E um afastamento de que maneira? Ele, olhando para B, ele vai ver B com uma velocidade de afastamento em relação a ele. Se ele está do lado esquerdo, o afastamento será um vetor que aponta para a direita. Ele verá B se afastando dele. Se afastando com que velocidade? Se ele está a 2 metros por segundo para a esquerda em relação ao solo, e B está a 3 metros por segundo para a direita em relação ao solo, então ele verá um afastamento V
BA, velocidade de B, segundo o observador que está em A, com módulo de 5 metros por segundo. Fazendo agora a operação vetorial, VBA, velocidade de B, segundo o observador que está em A, VB menos VA. Isso daqui é a mesma coisa que fazer VB conectado ao vetor menos VA. Então, pelo método do polígono, vamos lá, pega o vetor VB. O vetor VB, horizontal para a direita, tamanho 3. A partir da ponta de VB, conecte o vetor menos VA. Se VA é horizontal para a esquerda, tamanho 2, menos VA é horizontal para a direita, tamanho 2. Então agora, para desenhar o vetor resultante, basta conectar o início do primeiro ao final do último vetor. Então esse é o vetor VBA, que terá um tamanho de 5 metros por segundo. 3 mais 2. Então, quando dois vetores têm velocidades de mesma direção e sentido oposto, a velocidade relativa entre eles é dada apenas pela soma dos módulos das velocidades. Veja que isso aconteceu tanto no caso de aproximação, 1 mais 2 deu 3, tanto no caso de afastamento, 2 mais 3 deu 5. Quando os vetores têm mesma direção e mesmo sentido, a relativa entre eles é dada pela subtração. 3 menos 1 deu 2. E também no caso de um afastamento, aconteceu que 3 menos 1 deu 2. Tudo bem? Bom, esses são os casos de mesma direção. E aí você poderia estar se perguntando, essa técnica também é aplicada quando a direção não é a mesma? Sim. Então, vamos imaginar aqui, primeiro, o caso de direções perpendiculares. Vou fazer aqui uma direção vertical, uma direção horizontal. Agora imagine dois barcos. Um barco está aqui, indo para o norte, sul, norte. Então vamos supor que ele tem aqui uma velocidade, vou chamar esse barquinho de A, ele tem uma velocidade VA em relação à água de 2 metros por segundo. E na direção horizontal tem um barquinho B indo para leste com uma velocidade VB de 2 metros por segundo. Direções, portanto, perpendiculares. Vamos colocar o observador aqui em B. E pergunte agora para B. Ora, você, B, está indo para a direita na horizontal, enquanto A está subindo na vertical. Quando você, que está em B, olha para o barquinho A, você verá uma aproximação ou verá um afastamento? Bom, está claro que os dois barcos vão ficar cada vez mais distantes, então ele verá um afastamento. E como é que você desenharia esse vetor velocidade de afastamento? E também, quanto valeria ele? Bom, nesse caso, se você tem dificuldade para imaginar a visão de B olhando para A, você deve fazer logo a operação vetorial, que é sempre válida. Como o observador está em B, você tem que fazer VAB. Velocidade de A, segundo o observador que está em B. Você tem que fazer VA menos VB, que é fazer VA somado com o vetor oposto de B. Agora, vai ficar bem nítida a aplicação do método do polígono. Então veja, pegue primeiro o vetor VA. O vetor VA é vertical para cima. Então aqui está o vetor VA. O vetor VA com tamanho 2. A partir da ponta de VA, conecte o vetor menos VB. Ora, VB é horizontal para a direita, tamanho 2. Menos VB
vai ser horizontal para a esquerda, tamanho 2. Vou colocar o tamanho de VA aqui do lado, tá? Então, quem é que vai ser o vetor resultante? É aquele que liga o início do primeiro vetor ao final do último vetor conectado, vai ser esse vetor aqui. Esse aqui será o vetor de velocidade relativa, de velocidade de afastamento, que nós chamamos de VAB. O módulo de VAB você pode tirar tanto utilizando o teorema de Pitágoras, quanto lembrando da fórmula da diagonal de um quadrado, que é L raiz de 2. Então, dará 2 raiz de 2 metros por segundo. Então, veja, realmente faz sentido. Se você está em B olhando para A, você indo para a direita e A subindo, você vai ver A se afastando de você assim, numa diagonal subindo à esquerda. E com um módulo, a velocidade de A, segundo o observador que está em B, de 2 raiz de 2 metros por segundo. Ok? Então veja que essa técnica de velocidade relativa através de subtração vetorial acontece em qualquer caso. Na mesma direção, mesmo sentido, mesma direção, sentidos opostos, direções perpendiculares ou direções que possuem um ângulo qualquer. Então veja, você tem aqui, ó, entre essas direções, vamos supor que existe um ângulo aqui de 30 graus. Então, vou desenhar aqui os objetos. Nós temos aqui um carrinho que está indo nessa direção, carrinho A, com velocidade VA de 3 metros por segundo. Por outro lado, aqui tem um outro carrinho que está indo para a esquerda, esse é o carrinho B, com a velocidade VB de 1 metro por segundo. Bom, vamos colocar aqui o observador em A. O que ele verá? Ele verá uma aproximação ou verá um afastamento? Claro, né? Como um está indo na diagonal subindo à direita e o outro está indo para a esquerda na horizontal, a cada momento eles vão ficar mais distantes. Então, vamos determinar a velocidade de B em relação ao observador que está em A, utilizando a técnica de subtração de vetores VB menos VA. Vamos fazer a conexão do vetor VB somado com o vetor menos VA, pelo método do polígono. Pegue o vetor VB primeiro. O vetor VB é horizontal para a direita, ou melhor, horizontal para a esquerda, tamanho 1. Na ponta de VB, conecte o vetor menos VA. VA sobe numa diagonal, tamanho 3. Sobe à direita, tamanho 3. Menos VA vai descer à esquerda, tamanho 3. Menos VA. Tá? Tamanho 3. Então, o vetor resultante vai ser aquele que liga o início do primeiro vetor ao final do último. Deixa eu melhorar isso aqui. Então, esse é o vetor VAB, ou melhor, VBA, velocidade de B, segundo o observador que está em A. Tá? Como é que você vai determinar o tamanho? Você precisa desse ângulo aqui. Veja que esse ângulo é o ângulo que não é o agudo, né? Porque entre as direções de A e B existem dois ângulos, né? O ângulo agudo, que é de 30 graus, e o seu suplementar, 150 graus. Então, esse ângulo daqui é 150 graus. Pronto. Como é que você faz, então, para determinar? Você já determinou o vetor. Então, se você perguntar para A, ele vai dizer, olha, eu vejo um afastamento. E quando eu olho para B, eu vejo B se afastando de mim, assim. Ok? VBA, velocidade de B, segundo o observador que está em A. Agora, com que módulo?
Aí agora você tem que utilizar a lei dos cossenos, ok? Então, VBA ao quadrado vai ser igual a VA ao quadrado mais VB ao quadrado menos 2 vezes VA vezes VB vezes o cosseno de 150. Aí você tem que lembrar que o cosseno de 150 é igual a menos o cosseno de 30, porque eles são suplementares. Logo, o cosseno de 150 vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Bom, então vamos utilizar isso aqui. VBA ao quadrado vai ser igual a 9 mais 1 menos 2 vezes 3 vezes 1 vezes menos raiz de 3 sobre 2. Esse 2 vai cortar com esse 2. Esse menos vai operar com esse menos e produzir um mais aqui. Ok? Então, VBA ao quadrado vai ser igual a 10 mais 3 vezes 1 vezes raiz de 3. 3 raiz de 3. Então, VBA vai ser a raizona de tudo isso aqui, né? Raizona de 10 mais 3 raiz de 3. Você pode aí operar na calculadora e encontrar esse valor aqui em metros por segundo. Tudo bem? Então, velocidade relativa é um caso típico de subtração de vetores. E aquele vetor que fica com menos na frente é onde está o observador. Isso vale para todos os casos. Mesma direção em mesmo sentido, mesma direção em sentidos opostos, direções perpendiculares ou direções que possuem um ângulo qualquer entre elas. Faça sempre a subtração de vetores. Tudo bem? Agora nós já podemos partir para o estudo de movimentação dos espelhos, translação e giro do espelho. E vamos ver o efeito que isso produz na imagem. É o nosso próximo passo. Obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima aula.